Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Filosofia da Educação Brasileira pelo Instituto Federal de São Paulo, campus São Roque. E eu sou o professor Odmarcos e hoje nós vamos falar um pouco sobre as pegadas deixadas, né, ou rastros deixados pelos povos que aqui chegaram, né, quando habitavam os indígenas e nesse processo todo o desenvolvimento da educação, a construção da educação, que eu já falei que começou com os jesuítas trouxeram o legado grego, que de alguma forma ficou sistematizada, né, no nosso cotidiano, com palavras, leituras, procedimentos, ações. Então, para nós encerrarmos esse assunto das pegadas do histórico, do legado dos povos, né, hoje eu vou terminar de falar sobre a reforma pombalina, né, que nós aprendemos lá na educação, na história da educação, e fazemos esse reflexo aqui para as nossas aulas de filosofia da educação. Então, deixo puxar aqui um material para vocês. Muito bem, então vamos lá. Então eu vou falar para vocês rapidamente, bem en passant, né, sobre a reforma pombalina. Ela, de alguma forma, qual foi o principal reflexo dela e que é muito importante para nós sabermos, né? Vejam, o Marquês do Pombal, ele fez uma grande reforma, né, seja lá em Portugal como aqui no Brasil, né, e o principal aspecto é que ele expulsou os jesuítas, confiscou eh, instituições, fechou escolas. E o que que aconteceu? Como que a educação se processou aqui no Brasil, né, nesse período de 1759, que ele começou, até a chegada aqui da família real, né? Então, nós não tínhamos mais escolas. Os clérigos, ou seja, os religiosos, eles se trancaram, né, entre aspas, né, e desenvolveram seus estudos lá dentro dos seminários, das suas instituições religiosas, e para a população em geral, eh, ficou muito difícil aprender, e o ensinar a aprender foi voltado para uma elite, né, e nesse período aí, depois da reforma pombalina, surgiram as aulas régias. O que que seriam essas aulas régias, né? Um único professor que professava alguns ensinamentos, como, por exemplo, latim, grego, filosofia, mas era uma única pessoa, ou para um determinado aluno, ou um grupo de alunos, e desse grupo tinha um monitor. Então, o professor regente, né, ele passava os conhecimentos para o monitor, e o monitor fazia essa sequência. Então, foi tempos difíceis, né? É algo muito dolorido aqui para a história do Brasil, mas enfim aconteceu, né? Então, em termos históricos, né, eu gostaria de frisar essa reforma pombalina, fazer um retorno aqui para lembrarmos, né, dessa reforma. Dando prosseguimento aqui, deixa eu falar para vocês algumas situações, né, dessa reforma pombalina, alguns reflexos, né, dessa reforma. Pois bem, em 1808, a família real chegou ao Brasil, né, eu já falei para vocês, eh, foi trazida de Salvador para o Rio de Janeiro a capital. Houve grandes transformações, né, faculdade de Direito, faculdade de Medicina, eh, altos estudos sempre para a elite e para o clero. Então é bastante importante frisar sobre isso aí, né? E esse período entre 1808 e 1822 nós chamamos de joanino, né? Eh, Foi marcado pela presença, né, da família real portuguesa que chegou aqui
ao Brasil e também o Brasil tornou-se parte da coroa, né. É, muito bem. Então lá, vejam só, a partir disso, né, para nós falarmos sobre escola, falarmos sobre educação, no Brasil, só em 1827. Então vejam, é muito recente em termos de história. Só em 1827 que nós começamos com as escolas das primeiras letras, ou seja, uma preocupação, surgiu a primeira Constituição em 1824, Dom Pedro I ele assinou uma lei, né, que tinha como objetivo que todas as cidades brasileiras, né, todos os municípios, pudessem ter essas escolas, né, que seriam o marco aqui, né, da formação de professores, né, um começo muito lento, gradativo, quase que engatinhando, né, da, da educação brasileira. Então, é uma forma aqui que eu tenho para mostrar aqui para vocês como, né, a educação brasileira dentro da história sempre foi voltada para uma pequena parcela, né, de notáveis, né, de pessoas que tinham esses direitos, né, e não era uma conquista para todos. Infelizmente, né, é muito triste a história, né. Pois bem, então vamos lá, dando para falarmos, tá. Aí vocês vão perguntar assim para o professor, né? Poxa, professor, você falou primeiro dos gregos, você falou depois dos portugueses que chegaram ao Brasil, você falou dos povos pré-colombianos, ou autóctones, que viviam aqui antes dos portugueses, que de alguma forma têm alguma forma de ensinar para todos, não excluir as mulheres, assim como fizeram os gregos, ao contrário do que fizeram os gregos e portugueses, né, que a mulher era excluída. E outro povo muito marcante na história do Brasil, né, professor, que são os africanos, né? Você não vai falar? Claro que eu vou falar, e não é só por força de lei. Então, para nós encerrarmos esses rastros e pegadas da formação do pensamento brasileiro, do pensamento educacional brasileiro, eu vou falar aqui dos africanos. E dentro desse pensamento aqui, eu vou falar sobre o Ubuntu, né? Vou falar, não, eu vou posteriormente, depois dessa aula, eu vou deixar para vocês um trabalho maravilhoso da BBC de Londres, está em português, que fala sobre o pensamento africano, cita alguns pensadores alguns pensadores afrodescendentes, no caso dos brasileiros, e para nós falarmos da filosofia Ubuntu, que significa eh, o coletivo, a preocupação do coletivo, né, um olhar para a pluralidade, para a formação social. Então, a ideia de Ubuntu, né, remete à contribuição africana, né, para a nossa educação, a contribuição das tradições que vieram lá do continente africano e do povo banto, que de alguma forma foram trazidos aqui para o Brasil, né, como cativos, como escravos, muitos que eram príncipes e princesas durante a noite, acordaram com grilhões em seus pés e mãos e tornaram-se escravos. Então é uma forma de fazer um reconhecimento aqui para todas essas nações, né, que foram arrancadas, né, e tiradas do seio africano para virem trabalhar aqui em terras brasileiras. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no trabalho da BBC de Londres. Depois nós vamos conversar sobre esse trabalho, né? E é o que eu tenho para vocês por hoje. E também agora, né, eu gostaria de pedir para vocês, venha uma parte complicada, né, aquela parte que nós não gostamos, que é a avaliação, né. Vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Então lá no Moodle, né, eu deixei para vocês,
uma reflexão para vocês fizerem lá no fórum. Então, a minha ideia é assim, que vocês respondam a seguinte proposta, né, em forma de texto, em um único parágrafo, responda e descreva as seguintes indagações. Eh, de forma muito sucinta, né, o significado e sentido de filosofia. Não da maneira que eu falei, mas como você entendeu. Me repasse essa eu quero saber como que você entendeu o significado, o conceito, o histórico de filosofia. Também, explique quais são as principais características do pensamento, ou seja, da filosofia. E, em sua opinião, algo agora pessoal, qual é a mais difícil de seguir? Me diga por quê. Por exemplo, não, eu não vou dar spoiler para vocês, mas a racionalidade, a dificuldade de nós sermos racionais, né, sempre prevalece mais a emoção, o coração, do que a razão. Mas vai lá, vamos lá, escrevam. E outra questão bem interessante, né, ao meu ver, conforme as suas convicções e as aulas apresentadas, essas conversas que nós tivemos aqui, qual a importância de se analisar o contexto histórico nas reflexões sobre a filosofia da educação brasileira? Esta análise se reflete na atuação, ela se respinga em sala de aula, ela se reflete na atuação do professor? Me diga, escrevam. Eu gostaria que vocês fizessem um único parágrafo de 500 a 1000 caracteres. Por favor, não se prendam. Se for 1100, 1200, não se prendam. A ideia é que lá no fórum nós escrevamos, já está lá conforme vocês pediram a barra de progresso, eu já fiz, né? Então, para nós vermos as nossas construções, e nós temos que, de alguma forma, falar da avaliação, e nós somos do curso de licenciatura, e já vamos também fazendo vistas, né? A forma que nós avaliamos no ensino remoto, no ensino à distância, com as tecnologias. Então, assim, é muito interessante nós deixarmos aqui para a posteridade como nós estamos desenvolvendo esse trabalho, né, essa análise, essa produção. Então, por favor, vão lá no Moodle, né, faço de 500 a 1000 caracteres. Outra coisa muito importante, eu gostaria de valorizar muito que além da sua resposta, desculpe, que nós possamos participar também das respostas dos colegas. Eu vou dar essa oportunidade, que nós possamos refletir sobre o que o colega falou também, né? Seria uma forma de nós fazermos uma sinergia, né? Um trabalho coletivo, realmente fazer o Ubuntu, né? A partir do eu para o nós. Se eu existo é porque você existe, e assim nós desenvolvermos essas atividades. Então a aula de hoje ela fica com esta apresentação, com esta avaliação, e eu vou deixar o link lá no Moodle com o trabalho da BBC de Londres, né, sobre a filosofia africana. Muito obrigado pela atenção de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição sempre que for necessário. Não tenho nenhum tipo de receio de fazer qualquer tipo de pergunta, né? Eu estou aqui para isso, né? Para nós falarmos sobre a filosofia da educação brasileira. Para as próximas aulas, eu vou partir para alguns textos, né? Então nós vamos já fazer uma análise de texto filosófico sobre a educação, e teremos uma nova forma de estudar já nas próximas aulas. Então fiquem atentos, não percam. Se vocês perderem, me avise, mas sempre estará lá no Moodle, né? E também lá no Swap. Grato, obrigado pela atenção. Até a próxima, pessoal.